Tudo começou aos 11 anos. Eu tinha acabado de terminar o ensino fundamental e esperava começar o primeiro ano do ensino médio. Tudo começou por um encontro ao acaso. Ele já estava trabalhando para um cara chamado William Gold. Parece que esse cara era multimilionário. Ele possuía várias das primeiras lojas de uma libra que surgiram no início dos anos 80. Ele tinha vários jovens trabalhando para ele e buscava meninos para ajudar no armazém, descarregar caminhões. E se eu teria interesse em fazer isso? Então ele me levou para o estoque e havia 2 cadeiras, exatamente como estamos um de frente para o outro agora. Ele pediu para eu sentar e disse que precisava conversar comigo. Ainda sem entender, perguntei, como assim extras? E então ele fez de novo e depois fez de novo. Ele fez isso de novo e de novo, às vezes 3 vezes por semana. Ele basicamente me segurou na cama e tentou forçar sexo comigo. Eu não sabia o que era na época ou o que ele estava fazendo. E a partir daí, isso evoluiu para cruzando minhas pernas bem apertadas e ele me cobrindo com loção de bebê e simulando entre minhas pernas. Vamos pegar alguns lenços de papel? Ele sabia que eu ia contar toda a história sobre tudo o que ele fez, a chantagem, a coerção, sabe? As ameaças, tudo mais. A questão de conseguir todos os outros garotos. Eu ia derrubar o castelo de cartas dele. Eu era uma testemunha-chave de tudo isso. Sabe, a minha vida toda, você nunca me ouviu e olha o que aconteceu, está tudo uma bagunça do caralho. A culpa é toda sua. Muito obrigado aos espectadores por nos ajudarem a alcançar mais de 1 milhão de inscritos. Se ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se. Isso nos permite trazer convidados e seguir com esse conteúdo impactante. Certo, então, hoje estamos aqui com Paul Wyatt em Plymouth, que tem uma história que, devido à natureza do conteúdo, exige que primeiro perguntemos a ele: você abre mão do seu anonimato? Sim, eu abro mão. Ok, excelente. E essa história também está ligada aos maçons, porque o autor, quando invadiram a casa dele, né, o que foi que encontraram? Eles encontraram Megalia Maçom. Eles deixaram tudo visível para eles, como se tivessem apresentado. O que isso significa? O que é esse tipo de coisa? É tipo espadas ou... Eu não tenho muita certeza do que era. Está em um dos comunicados de imprensa, sobre o qual vou falar no meu livro. Você não falou que Plymouth era um centro histórico disso? Por isso estamos nos perguntando por que tantas histórias sobre maçons. Os puritanos originais, que partiram para essa América a partir dos degraus do Mayflower, em Plymouth, eram maçons, e eles viajaram para o exterior e fundaram a maçonaria na América. Sim, estamos no epicentro disso, por isso esse tema é recorrente no podcast que fazemos aqui. Mas se você não gosta de histórias angustiantes que envolvem coisas que acontecem com crianças, talvez não queira assistir a este episódio. Talvez você queira pular para outra coisa, esse é o meu aviso. Agora vamos publicar o livro do Paulo. Ele está sendo finalizado agora e nós temos lido os capítulos e o Paulo é um escritor brilhante. Mas, quero dizer, eu e a Jane, enquanto estávamos lendo, ficávamos balançando a cabeça um para o outro com o que essa pessoa fez com o Paulo. Fica realmente horrorizante. E só o jeito que esse cara tinha dinheiro esbanjava e meio que prendia as pessoas com sua riqueza, seu poder e sua influência. E vocês vão ver por si mesmos à medida que avançarmos nisso. Então, muito obrigado por participar, Paulo. Muito obrigado por me receber. É um grande prazer estar aqui, finalmente ter a chance de contar minha história. Sim, excelente. E onde começa a sua história? Começa quando eu tinha 11 anos e tinha acabado de terminar o ensino fundamental e estava esperando para começar meu primeiro ano no ensino médio. Eu era um dos mais novos do meu ano. Na verdade, nem era de fato. Eu estava, talvez até já tivesse feito meu primeiro ano no ensino médio, mas eu tinha 11 ou 12 anos e tudo começou por acaso, em um encontro fortuito. Eu estava jogando no campo de rugby da escola, brincando de jogar grama com alguns amigos, e sem eu saber, um garoto com quem acabei fazendo amizade na escola.
Ele já trabalhava para um cara chamado William Gold. Parece que esse cara era multimilionário. Ele era dono de muitas das primeiras lojas de uma libra quando elas surgiram nos anos 80. Início dos anos 80. E, ele tinha muitos garotos jovens trabalhando para ele naquela época. E eu basicamente vi um carro esportivo, preto, estacionado do outro lado da rua do campo, e havia 2 pessoas olhando para mim e apontando, e uma delas estava fazendo assim. Era meu amigo da escola, mas fiquei mais impressionado com o carro do que com qualquer outra coisa. Quem dirige aquilo? Deve ser milionário, né? Não! Parecia com aquele carro antigo de kit, super máquina, isso mesmo, parecia com aquele carro. Então eu corri rapidamente para o outro lado da rua e ele disse, oi, Nassor, irmão. E eu perguntei, de quem é esse carro? Ele disse, esse carro é do meu chefe Bill. Estou trabalhando para ele e ele só vai me deixar em casa depois do trabalho. Então, começamos a conversar e Bill disse que tinha me visto brincando de guerra de grama e tal, e que eu era bem atlético, jovem e em forma. E ele estava procurando garotos para ajudar no armazém dele, descarregar caminhões, e perguntou se a gente teria interesse em fazer isso. Eu fiquei meio pasmo. No começo pensei, uau, ele está me oferecendo um emprego tipo, sabe, de milionário. Fiquei bastante impressionado com isso. E eu aceitei. Ele disse que teria que vir até minha casa e conversar com meus pais. Porque, obviamente, na época eu tinha, acho que, 13 anos. Nos anos 80 era assim antes de você poder trabalhar. Ele precisava de permissão específica dos meus pais para que eu pudesse fazer isso. Então eu corri para casa animado e contei para os meus pais o que tinha acabado de acontecer. E foi tipo, que legal, bom, estamos ansiosos para ele vir aqui. E ele veio no dia seguinte, ou talvez ele tenha ligado antes e combinado de vir. Eu não sei, mas eu me lembro dele entrando na sala naquele dia e ele estava, ele era muito, ele tinha o dom da palavra. Era muito amigável, muito confiante. E, sabe, chegou fazendo piadas e tal, cumprimentou minha mãe e meu pai, apertou as mãos e tudo mais, se apresentou e explicou que era milionário e que tinha um negócio em Plymouth chamado Barbican Discounts. E que, sabe, obviamente, será que eu, Paul, poderia ir trabalhar para ele? Tipo, sabe, um dos amigos dele já trabalha para ele. O amigo dele disse que ele era atlético, fazia cross-country na escola e comentou, é o tipo de jovem que precisamos para descarregar caminhões. Meus pais concordaram e disseram, sim, ele pode depois, e assim tudo começou. Essa é a história. Uau, e como foi a sua criação com seus pais? Foi assim, meu pai era militar, Força Aérea Real. Ele estava baseado em Mountbatten, em Plymouth, que é uma grande base da Força Aérea Real, e ele era timoneiro na Força Aérea Real. Nada a ver com aeronaves. Ele era timoneiro nos barcos de lançamento do Ministério da Defesa. O que significa o quê? Basicamente um dos oficiais superiores a bordo de um navio. Era uma pequena lancha de patrulha, e ele era o timoneiro lá. E patrulhando todas as águas em volta da região de Plymouth, protegendo-as, sabe? Apenas patrulhas normais. O mesmo tipo de barco em que Lord Mountbatten foi explodido, sabe? Meu pai era timoneiro de um deles, mas ele era um homem muito, muito rigoroso. Meu pai era realmente rigoroso. Se ele mandasse pular, você só perguntava até que altura. Um daqueles tipos de pessoas mesmo? Conforme fui crescendo, quando digo crescendo, comecei a chegar. Por volta dos 7 ou 8 anos de idade. Tive uma experiência muito ruim com algo, e meu comportamento começou a ser afetado. Começou a piorar um pouco. Qual foi a experiência? Um cara tentou me estuprar. Foi antes da outra pessoa. Antes de Gold e de todo mundo. Sim, a outros homens. O quê? Qual era a situação lá? O quê? Como isso aconteceu? Eu tinha cerca de 6 anos de idade e ele era o filho de... Nós morávamos em algo como um conjunto habitacional da empresa, e os homens eram empregados como equipe de manutenção para fazer todos os trabalhos nessas propriedades. E esse cara que tentou fazer isso comigo, o pai dele tinha um cargo alto dentro dessa
o corporação, certo conjunto habitacional de confiança. Era assim que se chamava, na verdade. E logo atrás da casa deles, o Jardim dos Fundos dava para um parque onde a gente gostava de jogar futebol, brincar e tal. A gente sempre brincava lá embaixo, era só atravessar a rua de casa. Naquela época, as crianças podiam sair para brincar. E isso era, sabe, relativamente seguro comparado com o que é hoje em dia. Algum dia em particular, a gente estava brincando no parque, jogando futebol e tal, e esse cara, eu estava com sede e ele falou: entra na minha casa, eu te dou algo para beber. Ele basicamente me segurou na cama e tentou forçar sexo anal em mim. Eu não sabia o que era na época ou o que ele estava fazendo. Como você saiu dessa situação? Lutei, consegui me soltar, corri pela porta e nunca contei a ninguém. Fiquei muito assustado. Você nunca disse a ninguém. Não, eu ia falar que não vi isso no seu livro. Não, ainda não está lá. Ainda não li algumas sessões chamadas Os Outros. Quantos outros? Muitos. Esses foram antes dos 100? Houve outro incidente. Eu estava coletando castanhas em um bosque local e um grupo de garotos mais velhos apareceu. Eu estava lá com 3 ou 4 amigos, era pouco antes de eu começar o ensino médio. Estávamos coletando castanhas. De repente, ouvimos muitos gritos e berros e vários garotos vieram correndo e nos cercaram. Bateram em alguns dos meus amigos, eles fugiram, escaparam e deixaram 2 de nós lá, eu e mais um dos meus amigos. Então eles deram alguns tapas na gente, rasgaram nossas roupas, nos cobriram de cocô de cachorro, me amarraram nu em cima dele. Foi simular que eu estava tendo relações sexuais com ele usando cabo elétrico e fio que eles encontraram. Eles jogaram isso num galho, nos içaram, amarraram e deixaram pendurados. Meu Deus, sim, se não fosse por uma senhora passeando com seu pastor alemão, você estaria lá até agora. Ficamos lá em cima por cerca de 1 minuto, talvez 2, antes dela aparecer na esquina. Enquanto todos riam e jogavam coisas, como cocô de cachorro em gravetos, ela gritou: "Que porra é essa?" E todos fugiram. Mas, felizmente, um deles eu lembro que tinha uma voz bem rouca, como se tivesse algum problema na garganta, nas cordas vocais. E foi isso que levou à captura dele e dos outros também. Uau, e eles foram acusados? Não sei o que houve com ele, não lembro agora. Eu ainda era bem jovem. Como você era tão jovem, então você não precisou ir ao tribunal nem nada assim. Não! E não houve mais do que isso antes do outro, né? O principal livro. Eu entrei nos cadetes navais. Meu pai me ajudou a entrar, tentando me manter longe de problemas. E eu tinha que caminhar desde São Buda, onde eu morava. E era uma caminhada de cerca de 3 quilômetros até o quartel Drake, que era onde o treinamento acontecia. E aí eu fui para lá. Aos sábados, havia uma piscina coberta no quartel disponível gratuitamente para todos os cadetes navais. Eu tinha meu próprio passe para entrar pelo portão principal e tal, então eu ia nadar lá todo sábado de manhã. No sábado de manhã, depois que eu tinha nadado. Para chegar lá, era preciso cruzar uma velha ponte ferroviária vitoriana com uma passarela lateral pendurada. Sabe, barras de metal, corrimãos, tábuas de madeira. E lembro que eles tinham grandes... era tipo, sabe, como a ponte Brunel colocada sobre a mesa. Parecia muito com isso. Um grande arco, vigas de aço e tudo mais. E torres de aço. Quando eu estava no meio da ponte, 2 garotos, uns 3 ou 4 anos mais velhos do que eu, talvez, apareceram com a cabeça por cima da cerca. Eu disse: "Venham ver o que achamos. Tem um esconderijo e dá para subir nas torres." Eu disse: "Sério?" Pulei por cima. Eu, um garoto travesso de 11 anos, sempre pronto para achar esconderijos e afins. E basicamente eles me forçaram a fazer sexo oral com eles. Ai, meu Deus, quantos anos você tinha nessa época? Eu não sei, uns 10, 11 anos de idade. Tinha acabado de sair da escola de adolescentes. Sim, quero dizer, você conseguia compreender o que estava acontecendo naquele momento? Você entendia ou era algo que só parecia desconfortável? Eu visitei muitos anos depois e fiz declarações sobre eles, sabe? E a segunda declaração eu fiz para a polícia, onde contei para eles sobre o ouro e toda a extensão do que ele fez e fiz novas declarações e contei sobre os outros para eles.
E tudo isso foi investigado mais tarde no livro. E os resultados e coisas assim, sobre os quais vou escrever no livro e... Uau! Uau! Eu não. Desculpa, estou sem palavras agora, tudo bem. É realmente chocante. E então você passou por tudo isso antes do ouro? Sim, Você não considerou o ouro um aviso? Não, você simplesmente confiou nele. eu estava totalmente impressionado com ele. E, obviamente, meu amigo já trabalhava para ele e eu tinha percebido. Como? Meu amigo estava sempre com roupas novas, parecia em forma e saudável e estava feliz. Pensei, também quero isso. Nós não éramos pobres, mas passávamos dificuldades. Tipo, sério, sabe? Roupas muitas vezes eram de segunda mão, usadas. Então, qual trabalho ele te deu no começo? Eu trabalhava 2 ou 3 noites por semana. Os caminhões chegavam em horários incomuns, por motivos óbvios. Iam às lojas de todo o país, essas lojas de desconto, e o depósito em Plymouth era o centro de distribuição para todas essas lojas. Compradores de todo o país entravam na sala de exposição, onde estavam as diversas linhas de produtos. Eles pediam: quero 10 caixas disso, 10 daquilo, 5 daquilo outro. Depois, carregávamos os caminhões e o motorista levava a carga para entregar naquela loja ou mercado específico, ou seja lá para onde fosse. Você se sentia parte da equipe, não percebeu nenhum sinal de alerta? Não, no primeiro dia em que comecei a trabalhar lá, Bill veio me buscar em casa e fomos juntos até o armazém. E devia ter uns 7 ou 8 garotos da minha idade e talvez alguns anos mais velhos, alguns deles já trabalhavam para ele. Todos eles foram chamados para entrar e me conhecer, apertaram minha mão e tudo mais, e era um grupo muito bom de rapazes. Me dei muito bem com eles, me entrosei, sabe? Me senti muito à vontade lá, senti que fazia parte de algo. E por quanto tempo isso durou? Durou cerca de 1 mês ou 6 semanas, ganhando um bom dinheiro. À noite, Cristo, você tinha que trabalhar. Trabalhava a semana toda, entregando jornais para ganhar 5 ou 6 libras na época. 3 vezes por semana, descarregando o caminhão por até 4 horas, eu ganhava 60 libras semanais, 20 por dia. Para uma menina de 11 anos isso é bastante. Sim, era muito dinheiro na época. Em que gastou esse dinheiro? Para começar, eu comecei a comprar roupas e tal porque eu tenho um irmão mais velho, 18 meses mais velho que eu. E ele estava trabalhando duro nessa idade também. Faz 2 entregas de jornal, uma de manhã, 2 à noite, entre outras coisas. É como se ele tivesse ia ser um empreendedor quando ficasse mais velho, um desses tipos de caras. Desculpa, qual era a pergunta mesmo? No que você gastava seu dinheiro? Sim, o ouro estava ligado a todos os mercados, inclusive aos ao ar livre. Então, sabe, lojas de roupas e coisas assim, todas as últimas modas e tal. Então eu ia lá e comprava tênis e sapatos novos para mim, jeans novos, camisetas, blusas, casacos e coisas de esporte. Como todas as outras crianças que eu conhecia. Quando eu era mais nova, só queria usar as melhores roupas. Isso mesmo, Isso significava algo naquela época. Lachada e Acosta estavam lá juntas pela primeira vez. Eu me lembro disso. Que ano foi esse? Benetton e tudo aquilo? Sim, nos anos 80. Quantos anos você tem? Eu tenho 53. Então nós temos a mesma idade. Então Então sim, eu entendo completamente essa época. E você está certo. Então ele te acomodou basicamente. Você está entrando em todos esses esportes onde é moda e pensando que isso é ótimo. E o que aconteceu depois? Eu e Bill desenvolvemos um relacionamento muito próximo nas semanas seguintes. Depois desse período, eu trabalhava em uma das lojas no centro da cidade. Ele tinha cerca de 3 no centro de Plymouth na época. Recebi uma mensagem dizendo que precisava ir porque o Bill sempre me levava para casa depois do trabalho, então eu ia ao depósito encontrá-lo. Então eu apareci, bati na porta e... Após alguns minutos batendo, achei que não havia ninguém. Para começar, Bill abriu a porta, olhou para fora, olhou para cima e para baixo na rua e me convidou para entrar. Ele me levou ao depósito, onde havia 2 cadeiras. Ficamos frente a frente. Ele pediu para eu sentar e disse que precisava conversar comigo. E ele tinha comprado Kentucky, então sentamos lá comendo nossa comida.
Até então, eu não estava preocupado com nada. Eu não tinha percebido nada, ou que algo incomum estava prestes a acontecer, ou qualquer coisa assim, de qualquer forma. A gente estava rindo e brincando, Bill estava contando piadas, e então ele disse: você costuma levar suas namoradas para conhecer seu pai? Você faz isso? Eu disse, às vezes sim, sabe? Eu disse, para ser sincero. Eu realmente não tive namoradas assim, sabe? Só tenho 11 anos, são só paixonites, nada além disso. Ele perguntou: o quê? Nunca tocou numa garota? Eu falei: não, eu não fiz nada. Sabe, até agora eu estava me sentindo um pouco envergonhado. E meus sensores de aranha estavam me dizendo: por que ele continua me fazendo essas perguntas? E então ele me perguntou sobre sexualidade, se eu já tinha experimentado de alguma forma, de algum jeito, com homens ou algo assim, ou com garotos ou algo do tipo. Eu disse que não sou você e não faço isso. Era assim que as coisas eram vistas naquela época. Sabe, não é a minha opinião agora, certo? Desculpa, não é a minha opinião. Agora... Vou só manter mais perto. É por causa do trânsito e tal. E o assunto acabou indo para coisas que homossexuais fazem durante o sexo e tal. Ele disse que ao envelhecer isso acontece. Ele disse: você vai perceber que, quando for mais velho e estiver transando com uma mulher, ela vai chupar o seu pênis. Eu só não sabia aonde ele queria chegar. Fiquei confuso, pensei: o que diabos está acontecendo aqui? Ele falou: imagina isso, Paulo. Se você estivesse em um quarto escuro, estivesse numa festa e uma garota tivesse te levado para o quarto dela e fosse um quarto escuro, e ela começasse a brincar com o seu pênis e a chupá-lo. Como saber se era um homem ou mulher fazendo isso? Fiquei tipo: que porra é essa? Por que você está me perguntando isso? Ele só disse: responde a pergunta. Você conseguiria perceber a diferença, sem tocar na pessoa, se era um homem ou uma mulher te chupando? Eu falei: olha, eu não sei, nunca fizeram isso comigo antes, então para de me fazer esse tipo de pergunta. Ele mudou de assunto, aí começou a falar sobre os outros garotos, o que eu achava deles, como eu estava me dando com eles. Eu falei: sim, são incríveis, adoro todos eles, são ótimos, eles têm sido muito gentis. Nas primeiras semanas, eles me ajudaram a entender como tudo funciona. Estou realmente feliz e... as coisas mudaram. Então, o PC me contou sobre como, você sabe, como todos eles estavam bem vestidos e tudo mais, que eles estavam ganhando um bom dinheiro e tudo. E eles tinham namoradas, e tinham namoradas bonitas, atraentes. E quando essas garotas te virem com suas roupas bonitas e tudo mais, todas elas vão começar a correr atrás de você também. Eu pensei: isso seria legal, sabe? E ele disse: mas aqueles garotos estão ganhando um bom dinheiro porque estão fazendo extras. E eles estavam colhendo algodão na época, e eu disse: como assim extras? Ele disse: bem, eu já te disse, você não precisaria trabalhar carregando meus caminhões. Se você me masturbasse, eu te daria 50 libras. O que você acha disso? E eu comecei a chorar, percebi o que estava acontecendo, entrei em pânico, pulei de onde estava. Corri até a porta da frente, mas estava trancada, e todas as janelas tinham grades. Não consegui sair. Na primeira vez, fiquei apavorado e sem saber o que pensar. Ele veio, me puxou de volta ao quarto, me fez sentar e mandou eu me acalmar. Tudo ia ficar bem. Ele disse que não ia me machucar. Se eu fizesse isso por ele, ele disse. Eu prometo para você, ele disse. Ninguém vai saber. Isso fica entre eu e você, ele disse. Você terá dinheiro, roupa e tudo o que precisar. Isso costumava ser o nosso segredo. E eu recusei e fiquei sentado lá por horas e horas e horas. Ou pelo menos parecia. E no final, eu simplesmente cedi. Eu masturbei ele ejaculou em cima de mim, eu me limpei e ele me levou para casa. E eu não queria voltar depois disso, mas aí ele ligou. Mamãe e papai disseram que o caminhão deve ser descarregado.
Não consigo fazê-lo pegar a bola. Pode deixá-lo lá? Por favor, peça ao meu pai para me deixar sair. E então ele fez de novo, e fez de novo, e fez de novo, e de novo, e de novo, às vezes 3 vezes por semana. Por sorte de todas, foi só uma que evoluiu de masturbação para sexo completo e ele ejaculou na minha boca. Bom, quero dizer, eu perdi a conta de quantas vezes vomitei nos primeiros meses. Às vezes isso desanimava ele, sabe? E eu torcia para vomitar. E a partir daí, isso evoluiu para... Então, eu cruzava as pernas bem apertado e ele me cobria com loção de bebê e simulava sexo entre as minhas pernas. Quer que eu pegue um lenço para você? Sim, por favor, sim. Sexo simulado entre as minhas pernas, deitado em cima de mim ou eu de bruços no chão e ele fazendo por trás. Qual tem sido um dos maiores problemas para mim esse sobrepeso, Bill. E obviamente eu era realmente pequeno. Então cada vez que ele fazia isso, eu sentia como se estivesse sufocando, cada vez por causa do peso sobre mim. Eu não conseguia respirar e achava que ia morrer sempre. E até mesmo os efeitos psicológicos. Quero dizer, essa é uma boa maneira de descrever, na verdade, uma guerra psicológica, o que ele cometeu contra nós, além das coisas físicas e tudo mais. Mais tarde na vida, quando tive filhos, eu não conseguia trocar as fraldas deles, não conseguia dar banho neles por causa dos flashbacks. Não poder fazer isso me destruía. Eu só queria ser um pai normal como todo mundo, mas não conseguia. E sempre tinha essa barreira no caminho, o tempo todo. Sim, isso continuou por bastante tempo, muitas vezes por semana. Com o tempo, isso foi diminuindo cada vez mais. Obviamente por causa do que ele me obrigava a fazer na época. E chegou um momento em que você tentou ir atrás do seu irmão. Sim. Ele comentava sobre isso sempre. Que ele queria arrumar um emprego para o meu irmão lá e que eu não aceitaria. Não havia chance neste mundo, de jeito nenhum. Muita coisa, eu fui obrigado a fazer. Eu tive que sacrificar outras pessoas pelo meu irmão. Você falou no seu livro sobre ele te levar para viagens. Sim. Com que frequência ocorriam? Com bastante frequência, como eu disse, ele tinha lojas em todo lugar, ou estava abrindo uma nova loja, então ele pegava 3 ou 4 caras e íamos até essa loja e passávamos 2 ou 3 dias lá. Todo o estoque novo, chegando, organizando, montando todas as prateleiras, deixando tudo pronto e basicamente preparando tudo para a inauguração. Depois, entreguei a nova equipe para a precificação. Finn fez isso um dia antes da inauguração. Íamos a um depósito comprar estoque, passávamos a noite em alguma cidade e voltávamos no dia seguinte. Seus pais notaram alguma mudança no seu comportamento? Sim. Como isso se manifestou? Isso se manifestou primeiro, no meu comportamento em casa e na escola. Eu simplesmente perdi o controle. Eu simplesmente não tinha nenhum respeito por qualquer autoridade, especialmente homens. Professores, Se tivesse um professor da escola aqui, ele diria como eu era um verdadeiro pestinha, totalmente fora de controle. Mas por motivos compreensíveis. Eu só estava revidando contra o mundo. Com certeza. Bill, e ele também se envolveu bastante com o seu pai, não foi? Sim, eles se tornaram bons amigos e, enquanto eu estava me metendo em tantos problemas. Meu pai tinha começado um grupo de escoteiros, na esperança de que isso me manteria ocupado à noite e nos fins de semana, e que me daria algo construtivo para fazer. Funcionou e foi incrível. Gostei muito.
Eu adoro me conectar com a natureza, acampar e passar fins de semana de sobrevivência, aprendendo a fazer fogueiras e cozinhar nelas. Também nos ensinaram a armar armadilhas, capturar e esfolar coelhos. E, sabe, deixar eles de molho durante a noite em água, com sal e tal, e como cozinhar eles e tudo mais, é sensacional. E então, meu pai foi demitido do estaleiro e ele estava realmente passando por dificuldades por dinheiro para manter a casa, nos alimentar, vestir, essas coisas. Então ele fez um curso de fotografia e conseguiu uma qualificação em fotografia e estava tentando abrir um negócio de fotografia. Até onde eu sei, mas, com licença, William Gold emprestou dinheiro ao meu pai para abrir esse negócio. Só descobri isso depois, mexendo no galpão do quintal que meu pai havia transformado em escritório. Encontrei alguns papéis de contabilidade e entreguei para a polícia. A investigação depois confirmou isso. Eu só quero dizer aos telespectadores também, esse é um caso totalmente verificado e um dos policiais está envolvido nele. Ela deve participar com Paulo na segunda parte para tratar do lado legal da questão. Sim, desculpa, onde eu estava mesmo? Então ele tinha investido no negócio do seu pai? Sim, investiu no negócio do meu pai. Eu não sei qual era o acordo, nem nada assim, nem quanto foi. Eu acho que vi um valor de, eram 3 ou 4 mil libras no livro. Não me cite, não lembro bem. Foi há muito tempo. Isso era muito dinheiro para a sua família naquela época, não era? Sim. Isso permitiu que meu pai alugasse um estúdio em Torque, a cerca de 65 quilômetros de Plymouth, grande área turística, e comprasse todo o equipamento. Como câmeras e coisas desse tipo, o negócio de fotografia ia muito bem. Meu pai quase não ficava em casa, então presumi que estava dando certo. E então, O que você acha? Ele fez isso principalmente para deixá-lo em dívida e ter mais poder sobre ele. Mas você acha que ele escolheu o talk porque isso manteria ele longe de você para separar vocês dois? Eu não sei. Quer dizer, quando ele estava claramente investindo no seu pai, isso significava que ele estava visitando a casa com mais frequência? Sim. O pai não estaria lá, estaria? Porque ele tinha sido o talk. O pai se aproximou dele na época. O grupo de escoteiros estava chegando o verão e as barracas que recebemos quando o pai e os amigos dele montaram o grupo de escoteiros eram velhas, rasgadas e não serviam mais para nada. Então o pai pediu ao Bill se ele poderia conseguir bastante material da loja e eles dariam um jeito, tipo uma venda de garagem, no salão da igreja onde tínhamos os escoteiros. E todos os escoteiros ajudaram. Tivemos um grande dia na igreja. Toda a congregação da igreja foi convidada e foi anunciado. E era uma venda de mesa, sabe? Tipo aqueles produtos de loja de R$1. Eles conseguiram dinheiro para comprar 5 ou 6 barracas grandes de lona para 4 pessoas no grupo de escoteiros. E assim todos pudemos começar a acampar. E foi aí que, a próxima fase do abuso de Gold começou na forma de aliciar os escoteiros para sexo. E ele passou pelo grupo de escoteiros como um incêndio. Algum de vocês conversou sobre o que estava acontecendo entre si nesse momento? Não. Não? Não, muito assustado. Nenhum dos pais percebeu isso. Não. Eu me lembro que meu pai me perguntou, lembro dele me perguntar uma vez, foi isso. Era de conhecimento geral que Gold era um pedófilo condenado. Já era mesmo? Sim, e por isso ninguém entende por quê. Como assim? Todos sabiam que ele tinha esses garotos trabalhando para ele e os levava em viagens? Ninguém fez nada a respeito, ninguém? Ninguém questionou porque a polícia nem tinha uma unidade para investigar esses crimes nessa época. Tinha? Não, isso veio depois, não foi? Isso mesmo. Estando tão no alto, com tanto poder como Jimmy Havel estava... Durante o processo de aliciamento, ele sempre me dizia que tinha, policiais que eram pagos por ele.
E se alguém fizesse qualquer tipo de reclamação contra ele, ele saberia imediatamente, saberia exatamente o que foi dito e tudo mais, e haveria consequências por isso. Macho? Ele disse que se algum dia eu fiz uma declaração à polícia de que estaria andando pela calçada com minha mãe, quando um caminhão subiria na calçada e atropelaria nós dois. Ela se apavorou na hora. Sim, outras eu não sei, outras vítimas. Alguém estava andando pela estrada e um carro parou ao lado dele. Vidros elétricos, o vidro elétrico desceu. Apontaram a espingarda cerrada para ele e mandaram calar a boca. Por que eles ameaçaram aquele garoto em particular? Eu não sei. Você não sabe. Talvez ele fosse dizer algo. Deve ter percebido isso. Um casal tentou e não deu em nada. Não. Aconteceu alguma coisa com eles? É como o Gold sempre dizia: quem acreditaria em um jovem ao invés de um empresário milionário respeitado? Sabe, o Gold armava para os garotos dele? No meu caso, eu fui. Em uma ocasião, eu fui. Quando toda a chantagem começou, com Golden me fazendo conseguir meus amigos e outros escoteiros. Fomos a uma loja em Weymouth, que ele tinha acabado de abrir. Tivemos que encher a loja com mercadorias. Éramos 4 rapazes que fomos lá fazer isso, e foi durante a noite. 3 de nós ficaram na loja, só no chão com cobertores, e um foi levado pelo Gold para o hotel, para ele fazer o que quisesse durante a noite, pouco antes do Gold sair. Eu estava arrumando minha cama perto desses balcões e gavetas, tipo gaveta de estoque, sabe, aqueles expositores de cartões e tal. E ele tirou esse saco grande de dinheiro, tirou o dinheiro de dentro e ficou contando assim e olhou para mim desse jeito. Ele simplesmente colocou o dinheiro no saco, colocou na gaveta e fechou a gaveta. Dava 20 libras para cada um ir comprar comida e dizia: comportem-se, nada de sair. Proibido sair pela porta da frente, escalar o andaime e retornar pela janela do prédio. Então, afinal, aquele olhar que ele me deu, quando ele olhou para mim, enquanto contava aquele dinheiro, foi quase como se ele dissesse: olha todo esse dinheiro. Estou colocando isso nesta gaveta. Quando eu penso nisso agora, ele estava me armando uma cilada. Naquele dia, por volta das 2 da manhã, tomamos cidra, conhecemos alguém limpo e estávamos bêbados e felizes. Todos estavam quase dormindo. Acordei com muita vontade de ir ao banheiro de madrugada. Então, enquanto eu passava pelo balcão, que estava todo iluminado, eu lembrei do quê? A bolsa de dinheiro? Não sei o que me deu. Eu abri, peguei alguns milhares de libras em notas de 20 e de vários outros valores. Que besteira! Peguei umas 200 libras, coloquei na calça e depois devolvi tudo como estava. Pensando, há tanto dinheiro ali, ele não vai notar. Nem pense, não sei por que fiz isso. Não era como se eu fosse um ladrão nem nada, sabe? De qualquer forma. Na manhã seguinte, Gold voltou e viu ele tirando o saco de dinheiro. Ele nem se preocupou em contar ou algo assim, só colocou na bolsa dele. E todos nós voltamos para Plymouth. E eu pensei comigo mesmo: de qualquer forma, consegui me safar. Naquele fim de semana, precisei trabalhar no centro, como sempre. Eu ia até o depósito para o Gold me dar uma carona para casa depois, mas dessa vez, tudo estava diferente. Não havia mais ninguém no depósito. Gold estava sozinho e estava bravo. Ele me xingou de tudo e disse que sabia que eu tinha pego o dinheiro. Conte, eram 200 libras, ele queria o dinheiro de volta. Eu disse: posso te devolver porque nem gastei nada ainda. Eu nem sei por que roubei, ele disse. Vou falar com seu pai e ligar para a polícia. Obviamente, em certo momento eu fiquei apavorado porque onde meu pai estava, a gente não tinha falado sobre isso. Tipo, sabe, ele costumava me bater com uma bengala chamada Stanley. Quero dizer, ele realmente me batia com ela. Hematomas roxos e azuis no meu traseiro. Eu não queria que ele contasse para o meu pai e ele sabia. Ele falou bastante sobre minha relação com meu pai, com quem eu não me dava bem. E eu falei longamente sobre o que meu pai costumava fazer comigo. Como ele costumava me bater, Bill.
Foram oferecidos. Ofereceram-se para fazê-lo parar de agir assim de qualquer forma, mas não permiti seu envolvimento, pois não queria isso. Eu amava meu pai, independentemente da maneira como ele me tratava, com as surras e tudo mais. De qualquer forma. Então ele soltou a bomba. Quero que você chame seus amigos. Peça para eles virem aqui e trabalharem para mim. Pedi para todo mundo ao redor ganhar um dinheiro extra, me masturbando. Eu fiquei tipo, caramba, não sabia o que fazer, sinceramente, não sabia o que fazer. Eu tinha uma escolha, ou a polícia se envolvia porque eu roubei o dinheiro e meu pai. Ou eu simplesmente fazia o que ele mandou, então eu fiz. Só fiz o que ele mandou. No total, ao longo de 4 anos, 17 meninos. 17 meninos. Bem, eu achava que eles só estavam indo conseguir empregos por causa dele e que ele arrumaria para eles do mesmo jeito que fez comigo. Pelo visto não, então eu não sabia. Anos depois, eles não agiram como ele agiu comigo. Ele conseguia colocá-los lá, basicamente, iam dar um cargo para um tenor e ele os estuprava. Nossa. É. Então isso saiu mais tarde. Saiu mesmo. Sim, saiu mais tarde. Por que você acha que ele te tratou de forma diferente? Não sei. É uma das perguntas sem resposta, uma das coisas que sempre ficam na minha cabeça. Me incomoda porque acho que ele sabia que eu não tinha uma relação com meu pai nisso. Eu não sei, mas ele especificamente se aproveitava de meninos que vinham de origens desfavorecidas, que não tinham relações amorosas e cuidadosas com seus pais. Tipo, crianças de orfanato e coisas assim. Sim. Havia vários outros caras que vieram de orfanatos, que foram abusados. E ele usava apenas dinheiro como ferramenta para aliciar lá? Muita outra coisa. Suborno com dinheiro, chantagem, ameaças de violência. O que você imaginar. Ele usou todas as táticas possíveis. E a guerra psicológica que vinha junto, o condicionamento. Que tipo de violência você viu? Eu nunca, jamais vi qualquer violência vinda dele. Nunca, jamais. Mas muitos outros viram. O que eles acabaram relatando? Digo que não havia motivo algum. Havia, quando fiz a primeira declaração em 1986, algo assim sim, por volta de 1986. Cerca de uma semana depois, eu entrei no bar pela primeira vez. Eu vou! Quando eu era mais jovem, parecia bem pequeno. Era o menor da turma. Por isso, entrar em um bar com quase 17 anos me deixou nas nuvens. Sentei no bar, onde só fui umas 2 vezes, e aproveitei minha cerveja. E uma das outras vítimas, que eu sabia que era vítima, olhou pela janela para mim e disse: vem aqui fora, preciso falar com você. Então eu soube na hora que tinha algo errado. Eu não tive aquele sexto sentido, aquele sentido de aranha. Eu saí, e quando saí e virei para o lado, tinha vários outros caras lá me cercando, uns 5 ou 6. Ele sacou uma faca Bowie do casaco e correu em minha direção. Consegui chutar a faca de sua mão. Caímos e rolamos pelo chão. Eu consegui me levantar antes dele e cambaleei para dentro da porta enquanto vários socos e chutes vinham em minha direção. E Gold tinha mandado ele fazer seja lá o que fosse. Não sei se era para me matar ou me assustar. Eu tive escolta policial até em casa. A polícia veio com aquele senhorio da polícia. Eu tive escolta policial até em casa. Nunca ouvi falar deles, nem sobre isso. Podemos falar sobre o incidente? O que aconteceu quando você tinha 15 anos no carro dele? Sim. Sim, tudo bem. Sim, quando eu tinha 15 anos... Gold. O dele? A preferência dele eram meninos pré-púberes. Uma vez, quando um menino que ele estava abusando começou a crescer pelos pubianos ou pelos nas pernas. Eu não sei, eles seriam descartados ou usados e abusados para conseguir outros meninos se ele tivesse uma maneira de manipulá-los. E, obviamente, eu cheguei a esse estágio. Eu tinha 15 anos e meio, algo assim.
E as vezes em que eu era abusado foram ficando cada vez menos frequentes, até praticamente chegar a 0. E meu pai recebeu um telefonema dizendo: realmente precisamos da ajuda do Paulo esta noite, temos um caminhão para descarregar no depósito. Não vai chegar até às 8 horas. Vou passar aí e pegar o Paulo por volta de 15 para as 8. Isso era no inverno. Enfim, ele me buscou naquela noite. No fim da rua, ele deveria ter virado à esquerda para o centro e o depósito, mas não fez. Ele virou à direita e perguntei: para onde vamos? Ele respondeu: só dar uma volta nos shoppings. Primeiro, vamos dar uma volta. Talvez eu pegue algo para comer lá em cima. Ele nos levou até Dartmoor, para um lugar bem isolado. Eu me lembro de entrar lá. Os faróis, não era eu dirigindo, eu estava atrás, mas me lembro de ver os faróis entrando nesse grande estacionamento de cascalho. Tinha tipo um monte de grama ao redor, formando um quadrado na borda, e além dela havia árvores, arbustos e tal. Ele parou o carro e havia 2 outros caras no carro que sentaram atrás comigo. E ele pediu para eles saírem e darem uma volta. Então eu pensei, isso não está certo. Dava para sentir no ar. Tinha algo errado. Gold saiu do carro, pulou para o banco de trás, me empurrou para o canto, arrancou meu jeans e me estuprou no canto do carro. Eu liguei o rádio, aumentei o volume no máximo, não dava para ouvir meus gritos nem nada. Isso durou uns 10 minutos. Os 2 voltaram para o carro, me levaram para Plymouth, me abraçaram e perguntaram por que eu estava tão quieto. Sabe, para fazer parecer para os outros caras, eu não sei o que está acontecendo com a Paula, sabe? E foi isso. Foi a primeira vez que ele foi tão longe assim? Sim, ele fez isso. Muitos dos outros garotos faziam sexo anal com Gold. Eu não faria isso. Não, desculpa, mas só saída está escrito no meu cu. Brincadeira. Isso é uma piada, cara, mas só saída e sem chance. E eu não deixaria ele fazer isso. E isso, obviamente, foi a despedida final, né? Vai se ferrar, tá aí, fica com isso. E ele já tinha perdido o interesse por causa da sua idade naquela época. Ed também. Depois disso, só ouvi quando tentei suicídio e estava no hospital após uma grande cirurgia com a perna esquerda recolocada. O quê? Idade? 17. Bem, como você machucou a perna? Eu? Basicamente terminei a escola, entrei para o exército e... na época, eu fazia um curso de construção civil, aprendendo tarefas básicas como alvenaria, assentamento de blocos e reboco. Eu estava gostando muito e então, um dia, lembro que era um dia de verão, me chamaram pelo alto-falante para ir até a secretaria. Fui até a secretaria e entrei. 2 agentes da Polícia Civil estavam sentados lá. E ele disse: nós sabemos que você tem feito sexo com William Gold por dinheiro. Vamos levá-lo à delegacia Charles Cross para interrogatório. E eu pensei, espera, eles estão fazendo parecer que eu errei. Imediatamente fiquei na defensiva. Alguém não escreveu. E o que eu ficava pensando era como Gold costumava dizer que ele tinha policiais que trabalhavam para ele, que estavam na folha de pagamento dele. Como ele costumava dizer, desculpe, eu entrei no banco de trás, lembre-se, é um Ford Escort azul. Eles entraram nos bancos da frente e nós saímos. E, o detetive Constable Folden se virou para mim e disse: como já falei, ouvimos Gold dizer "Pop your cherry". Estávamos falando sobre ele e o detetive Constable Manning, que estava sentado no carro. Na hora, eu soube que, obviamente, ele tinha tido uma conversa com William Gold e pensei: não vou te contar tudo. O que eu digo para eles? Então eu só contei para ele sobre uma primeira vez, quando ele me fez masturbá-lo, e a segunda vez quando ele me fez fazer sexo oral nele. Não contei mais nada para ele, só sobre os pequenos abusos, sobre o estupro. Nem sobre aliciar meus amigos e escoteiros, emprestar dinheiro para o meu pai e o resto. Então eu só fiz uma declaração e dei um depoimento. No Tribunal da Coroa de Plymouth havia 7 vítimas e eu fui a única vítima que conseguiu uma condenação contra ele.
Por que, ao dar meu depoimento, perguntaram se já tive relações com William Gould? E deve haver algumas marcas no corpo dele ou algo assim, que só você poderia saber se diz que o viu nu. Acontece que William Gould tinha verrugas na base do escroto, então eu contei isso para eles. Só saberia disso se estivesse ajoelhado olhando para o escroto dele. Foi isso. Foi, definitivo, aquela prova era definitiva. Eu fui o único em que ele foi considerado inocente. Dos 6 casos, só no meu ele foi condenado e recebeu prisão suspensa. O quê? Uau! Sim. Uma pena de prisão suspensa? Sim. 6 meses já, um pedófilo condenado, sim. E ele claramente está fazendo isso de novo, sim. Assim como muitos outros. Dessa vez, éramos 7 de nós que deram depoimento naquele dia. Neste canal falamos disso. O sistema de justiça está de cabeça para baixo com essas coisas. Deus, você não sabe nem metade disso. Sean Atwood. Espere até começarmos a contar a história. Ai, Deus. Eu tenho tanta coisa para te contar. Bem, continue. Basicamente, eu não me dava bem com meu pai, que era das Forças Armadas, assim como meu irmão mais velho. Ele saiu da escola e entrou na Força Aérea, seguindo os passos do meu pai, que queria que eu fizesse igual. Ah, não, que se dane isso. Eu vou para o exército. Eu queria entrar no exército só para irritar ele, então fui lá e me alistei, pedi para minha mãe assinar os papéis e passei no exame de admissão. Passei no exame médico, na entrevista e no centro de seleção. Já tinha a data para entrar e estava pronto. Infantaria de Devon e Dorset. Eu estava muito orgulhoso. Aos 22 anos ia começar uma vida nova. Não, o quê? Eu? Pouco antes disso, declarei-me para Gould. Então decidi que não podia continuar e que já tinha tido o suficiente. Na época, eu tinha uma mobilete que chegava a no máximo 30 milhas por hora. Eu decidi que ia acabar com a minha vida e a forma de fazer isso seria uma colisão frontal com a minha moto. Jesus! Eu fiquei andando pelas ruas o dia todo, sem nenhum plano definido ou algo assim. Eu sabia que naquele dia teria a chance de fazer isso enquanto pilotava a minha moto. Eu aproveitaria essa oportunidade que ocorreria numa colisão frontal. Foi exatamente o que fiz. Um dia se passou, eu dirigia por curvas cegas, de forma tão imprudente, só esperando que fosse a minha hora. Aquele carro estaria do outro lado da curva e às 3h30 da tarde naquele dia ele apareceu. Virei a curva a 50 km/h e encontrei um Triumph Spitfire à minha frente, seguindo a 40 km/h. Bati nele a 88 km por hora. A frente da moto ficou intacta, mas ela se partiu ao meio com o impacto. Caí no capô do carro e fui lançado uns 3 metros para trás na estrada, como se fosse uma catapulta. Obviamente, foi onde minha moto ficou presa entre o capô e a motocicleta. Ela ficou ali no impacto. Me desculpe. Lembro de voar pelo ar e meu capacete saindo no meio do voo, caindo na estrada e minha cabeça no meu braço salvou minha vida. Teria aberto minha cabeça no impacto. Sabe, eu lembro de ficar deitado ali pensando, porra, eu não era para estar vivo. Olhando para minha perna, ela vinha ao meu lado e encostava no quadril com o calcanhar e todos os ossos para fora. Eu não tinha outros ferimentos. Eu entrei em pânico, tentei me levantar e correr, mas caí de novo no chão, gritando. Nessa hora todos saíam, inclusive alunos do ensino médio de fora. Havia pessoas ao redor nos cercando. E me lembro da ambulância chegando e deles tendo que endireitar minha perna. Petide, injeção, gás e ar e tudo mais, e fui para a unidade de terapia intensiva para fazer uma cirurgia pesada para tentar reconstruir minha perna. Como perguntar? Quanto tempo isso demora para cicatrizar? Levou 1 ano no total, 1 ano até eu conseguir dar meu primeiro passo de novo. Esse foi apenas o começo. Fiquei em forma de novo e fui ver meu médico e disse que precisava de um exame médico na minha perna. Preciso saber se posso voltar para o exército. Eu preciso voltar para lá.
O médico falou, vamos te encaminhar para um especialista, fazer raios-x e tal. Aí fui e menti descaradamente. Disse para ele que eu estava trabalhando para 3 pedreiros, carregando tijolos o dia inteiro, sem ter nenhum problema com a minha perna. Foi sensacional. Passei, entrei e fiquei eufórico. Tive outra chance. Você ouvirá essa palavra muitas vezes. Bem, 6 semanas após o início do meu treinamento básico, de repente a atitude do cabo e tudo mais mudou em relação a mim. Sem que eu soubesse, Fatty Foldham, eu tinha ligado para o meu comandante. Falei que era garoto de programa e prestava depoimento em Plymouth. Quem tinha feito isso? Gordo Foldham, Dynasty Foldham, O policial. o policial Freebase. Então fui chamado para o comando de operações. Basicamente, perguntaram que diabos estava acontecendo, por que eu tinha que dar depoimento. Então eu tive que contar para ele o que aconteceu e aí, depois fui escoltado de volta para o meu alojamento. Fui informado de uma inspeção de armário. Tiraram minhas roupas, jogaram no campo de rugby e me mandaram abaixar e pular sobre o uniforme. Falaram que vai ter inspeção de armário e preciso arrumar tudo. 1 hora depois, ele apareceu enquanto eu estava em descanso na frente da cama. Ele veio e me deu um soco no estômago. Dobre de dor, acabei surtando e perdi a cabeça. Tive que ir novamente ao comandante e reclamar do superior, dizendo que fui agredido. Os caras do meu alojamento negaram tudo e disseram que nada aconteceu, mesmo eu estando lá. Não os culpo, pois estavam no treinamento básico. Por que eles iriam querer ferrar a carreira deles por alguém que eles nem conhecem, sabe? Então eu entendo totalmente isso. Eu tive que voltar para Plymouth e prestar depoimento, e aí depois que eu prestei depoimento e consegui a condenação que eu queria, eu tive que voltar para os quartéis. Minha perna continua falhando e tudo mais, e eu fui ver um especialista sobre a minha perna. Ele disse, como você voltou para o exército, nunca deveria ter sido autorizado a entrar. Isso vai estar seriamente artrítico quando você tiver 25 anos, se você não parar. Então foi um defeito no procedimento de alistamento. Passei 6 semanas no pelotão do quartel-general, no meu alojamento, e então fui oficialmente, você sabe, dispensado com honras do exército. Voltando ao acidente, eles determinaram que foi uma tentativa de suicídio ou foi considerado um acidente? Foi considerado, dirigir sem o devido cuidado e atenção. Eu não contei para eles. Então ninguém sabia, não. Não. Você foi cobrada por isso? Sim, sem condenação no meu histórico. Então, a pobre mulher que estava dirigindo o carro veio me ver no hospital. Ela estava arrasada. Ia ser um choque. Só quando eu a vi e ela estava chorando, eu pensei, porra, eu fiz essa mulher passar por isso. Você. Isso é uma vergonha do caralho. Ela se culpou? Não, não mesmo. Não, ela não se culpou. Obviamente. Eu virei uma esquina sem visibilidade, ela não teve chance. Foi tão forte assim, empurrei o motor dela contra o painel. O cirurgião que reconstruiu minha perna disse, nunca operei alguém que sobreviveu a esse impacto. Antes desse nível de impacto, ele disse, você tem sorte de sair disso só com a perna destroçada. Sim. Certo, você foi dispensado do exército e ficou com deficiência. Qual o seu plano de vida agora? Eu não fiz nada. Não havia um plano B. Meu plano inicial era passar 22 anos no exército e realmente acreditava nisso. Eu só ia me afastar ou recomeçar minha vida. Você está recorrendo ao álcool, drogas ou algo assim neste momento? Sim. Assim que saí do exército, eu já estava nisso de novo. Comecei com... quando eu era adolescente, comecei com butano e cola até desmaiar no quarto da minha mãe. Inalando gás butano, ela me encontrou inconsciente no quarto dela. Eu assustei ela um pouco. Indo por aí. Na garagem do meu amigo e fazendo sacos de Evil Stick, eu ficava apagado por horas e horas seguidas, só para ficar chapado. Era isso. E depois passou para cannabis, de etilamida, do ácido lisérgico, anfetaminas, cocaína e todo tipo de droga prescrita também. Valium e essas coisas, sabe? Quando você começa a usar essas substâncias, elas aliviam a dor do trauma causado pelo predador? Sim, não só isso. Eu entrei para um grupo de amigos que pensavam como eu, queriam se divertir e a gente fazia de tudo para conseguir isso.
Foi uma curtição, sabe? Era isso. Eu me mergulhei em uma realidade falsa, num estado induzido por drogas. Nunca durava muito. Esses bons momentos não duravam porque virou um vício, e aí só piorava. A partir daqui, nunca mais. Você não sentirá a mesma adrenalina, o mesmo barato ou algo similar. A gente só estava usando por usar mesmo. Porque você já foi ao tribunal e tudo mais, os seus pais já sabem de tudo nesse ponto, tudo mesmo? Sim. Ok. Sim. E quais eram as opiniões deles sobre isso? E sendo honesto, eu fui rejeitado. Fui rejeitado pela minha família e também pela comunidade local. Eles não podem te culpar, atrás policiais. Assim como você, sofri muita homofobia, apanhei e era chamado de porco imundo e similares. Era inacreditável. Pelo seu próprio pai? Não pelo meu próprio pai, não. Só pelo público em geral. Pessoas da minha idade... Evitado. Foi aí que... Então você estava andando pela rua? Eles tinham vergonha de mim. Foi assim que eu me senti, de qualquer forma. Eu saí de casa com 15 anos e meio. Foram também? No começo, eu simplesmente fui embora, nem tinha para onde ir. Passei minhas 3 primeiras noites em um chiqueiro desativado. O quê? Vivendo de roubar coelhos dos viveiros e de estimação das pessoas, cozinhando-os numa fogueira improvisada? Eu sei, selvagem, né? Caramba, isso é brutal. Em um abrigo improvisado de lona. Quanto tempo você ficou nessa situação e como conseguiu sair dela? Mãe. Um amigo meu tinha um trabalho de entregar jornais e este é um dos outros. Receio que... Uma vítima? Não, quando falo de um dos outros, era outro caso de abuso. Um amigo meu estava fazendo uma entrega de jornais e havia um cara que morava em um conjunto habitacional. Ele tinha entre 40 e 50 anos. Seu lugar atraía garotos jovens como um imã. Ele costumava andar por aí, devia fazer bebida caseira, e muita, e fazia todos os garotos jovens ficarem lá bebendo, jogando cartas e coisas assim. Fui apresentado a esse cara que disse: "Esta é uma casa de 4 quartos, moro aqui sozinho com meus cachorros. Você pode ficar com um quarto extra sem pagar aluguel, só ajudando nas tarefas da casa e afins." Enfim, o que aconteceu foi que ele me deixava bêbado. Eu acordava no meio da noite no meu quarto, com ele me fazendo sexo oral. Precisei sair rápido dali. Pedi aos meus pais para voltar para casa, e eles deixaram. Quanto tempo você ficou na casa dele? Cerca de 6 meses? 6 meses, você suportou isso todo esse tempo. Realmente terrível. E eu tinha um restaurante novo. Não tinha mais escolha, tinha? Você não quer voltar para o meu pai me batendo? E isso, sabe? Mas obviamente, no final, eu não tive escolha. Então, quando você voltou para os seus pais, a atitude deles com você foi diferente? Não. E totalmente engraçado. A única vez que foi diferente foi quando eu estava no meu treinamento básico no exército. Quando aquele cabo me bateu e tudo mais, eu estava passando por aquilo, o abuso lá. Eu implorei para o meu pai me tirar de lá. Numa carta, eu contei para ele o que estava acontecendo. Isso realmente me comoveu, de verdade. Eu estava no meu quarto um dia e um dos guardas veio do portão principal e disse: "Desce agora pro portão principal, porra!" Na época, meu pai era adestrador de cães de segurança e tinha um pastor alemão incrível chamado Carl. E ele veio dirigindo de Plymouth até Litchfield, com um pastor alemão em uma mão e um taco de beisebol na outra. Ele ameaçou os guardas, dizendo que se não trouxessem o filho dele agora, entraria à força e ninguém o impediria. Preciso ter certeza de que meu filho está bem. Desci, consegui acalmá-lo e o abracei. E foi como o único momento em que eu realmente, de verdade, me lembro do meu pai me abraçando, ou até mesmo dizendo que tudo ia ficar bem. Eu realmente precisava ouvir isso. Então, isso me comoveu. Tenho certeza de que todos que estão assistindo a isso vão ficar realmente comovidos. Incrivelmente. Quando voltei para Plymouth
e as coisas não mudaram, então me mudei de novo. Quanto tempo você ficou lá? Por algumas semanas, e quando deixei o exército, O que te motivou a se mudar novamente? só a atitude comigo. Parecia que ninguém ligava ou algo assim. Eu estava gravemente doente com problemas de saúde mental. Eu estava destruído e só precisava de um pouco de apoio. Você não recebeu nenhuma oferta de ajuda? Aconselhamento técnico ou algo assim? Nem após Bill ser acusado? Não, Nem era como se aconselhamento existisse de verdade. Não existia. não. Não existia. Então eu fui embora e a partir desse momento foi quando entrei no ciclo destrutivo das drogas e tudo mais. Em poucos anos, eu usava meia onça por dia e destruía meus braços. Eu estava usando um 8º de speed e 2 seringas de 2 mililitros só para conseguir ficar chapado, só para atingir o nível, sabe? Como você estava financiando isso? Roubando, arrombando casas e furtando lojas? A mesma coisa que vemos repetidamente: pessoas que sofrem abuso, usam drogas para se automedicar e depois precisam recorrer ao crime para financiar isso. Se o governo enfrentasse os predadores, isso seria evitado desde o início. Mas, em vez disso, recebem sentenças suspensas, têm centenas de vítimas e tudo se repete. A quantidade de preconceito e discriminação contra as vítimas é inacreditável. E esse é um dos fatores determinantes que impedem as vítimas de conseguirem seguir em frente. E os predadores sabem disso, especialmente se as vítimas são de abrigos. Ninguém as ajuda, faltam recursos e ao entrarem na criminalidade não são levadas a sério. Como testemunhas, entende? Se usam drogas ou roubam, quem vai acreditar nelas? Bem, depois da condenação de Gould, fomos contatados por Sarah Penn e Shai Kinan, que eram defensoras das vítimas, principais defensoras. Eles tinham um site e uma organização, e o papel deles era basicamente apoiar as vítimas de crimes a conhecerem seus direitos. Porque sob acho que é Carta ou Lei das Vítimas. Em 2003, Lei das Crianças. É isso. Cada organização estatutária lidava com vítimas de crimes, elas têm um conjunto de políticas e procedimentos que precisam seguir ao lidar com vítimas de crimes. É uma carta, define quais são seus direitos fundamentais e o que se espera deles quando você está usando o serviço deles. Shai e Sarah nos ensinaram tudo isso. E, basicamente, eles tentaram conseguir apoio de todos nós, porque havia 17 pessoas que iam testemunhar e dezenas de outras também tinham se apresentado. Durante a investigação, descobrimos que não houve apoio em Plymouth. Todas as organizações oficiais evitaram se envolver conosco. Não temos financiamento nem recursos para isso. Como aço, mais claro que isso. Então fomos ainda mais vitimizados, mesmo depois da condenação e tudo mais, e basicamente tudo ficou por nossa conta. No fim, buscamos nosso próprio apoio. Conversei com Shai e Sarah e eles disseram que um de nós vai ter que agir como porta-voz do grupo todo e começar a procurar organizações baseadas na comunidade. E tudo isso com pequenos fundos para coisas específicas e ver se conseguimos algum apoio dessa forma. Então você está se envolvendo com atividade criminosa? Onde você estava morando? Sim. Eu morava em Plymouth, Stocklands, Devonport, literalmente bem no meio do próprio Duckland. E você estava sendo presa nessa época? Você estava sem teto ou tinha onde ficar? Eu fiquei sem teto, sim, quando fui informado pela primeira vez sobre o contrato de 20 mil libras pela minha cabeça, eu fiquei com uma escolha. Eu tive que. Conheci alguém, me casei e tive filhos. Não é sobre isso. E daí? Contrato de 20 mil, só ouvi falar. Sim. O maior predador da história. Sim, basicamente, eu estava lá. Fui preso em custódia, na cadeia, por arrombar a casa de um sargento da polícia. E enquanto eu estava lá, fiquei em uma cela ao lado de alguém que também estava em custódia. Era traficante internacional de drogas em Plymouth. Ele acabou sendo condenado por isso, mas naquela época ele estava em custódia e...
Basicamente me disse que lhe ofereceram 20 mil libras. Então, ofereceram um contrato pela minha cabeça e de outros, até no submundo de Plymouth, mas ninguém aceitou. Eles se recusaram a fazer isso. Por causa da natureza do crime pelo qual essa pessoa havia sido condenada. É isso que quero dizer. Todos sabiam do submundo de Plymouth, mas muitos estavam ligados ao ouro e os negócios dele também trabalhavam para ele e coisas assim. Então a polícia se envolveu nesse negócio de contrato? Foi um caso ou não? Sim. Eles não tinham que te avisar, Osmond. A segunda tentativa contra a minha vida. Ele se envolveu nisso. Quando foi essa segunda vez? Desculpa, quando foi a primeira viagem? A primeira foi quando ele mandou os caras atrás de mim com uma faca Bowie. A segunda foi quando ele mesmo tentou me atropelar. Sim, a 20 metros desta mesma casa, o apartamento ao lado, aqui, a janela do térreo, aquele era o meu apartamento. Meu Deus. Quando deixei minha primeira esposa e percebi que o contrato já não fazia sentido para mim, nem consegui explicar por que estava indo embora. Ela sabia do passado dele? Sim. Ela sabia que eu fui estuprado por Gold e que eu estava aqui porque tive um tratamento contra drogas em algum momento enquanto era casado com ela. E foi a primeira vez que fiz o tratamento de sensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Foi a segunda vez que ele tentou me atropelar. Então você pode nos contar como foi aquele dia? Sim, eu estava em casa fazendo algumas tarefas domésticas. Então, a uns 6 metros daqui, no térreo, e eu estava deitado na minha cama, assistindo um pouco de televisão, e minha amiga Sarah. Eu estava com as persianas levantadas, era um dia quente, janela aberta, e enquanto deitados, um carro parou em frente ao quarto. E quando eu virei para o lado assim, porque obviamente ouvi o motor do carro, Bill Gold estava sentado no banco do motorista, apenas olhou para mim e fez. Exatamente assim. A raiva simplesmente tomou conta de mim. Eu já era um homem adulto nessa época, tinha 23 ou 24 anos, queria ir para lá e sabia me cuidar. Peguei uma faca de uma gaveta, uma faca de cortar, saí correndo, tentando quebrar a janela do quebrador, e eu ia enfiar direto na garganta dele, enfiando na garganta dele. Eu ia matar ele, não consegui quebrar a janela, mas agora ele já tinha ligado o motor, deu ré em alta velocidade. Fui atrás dele pela estrada, mas ele manobrou, parou, engatou a primeira e veio direto na minha direção. Fingi que ia para a direita e quando vi as mãos dele fazendo assim, pulei para a esquerda. Acertei só a lateral do para-brisa dele, dei cambalhota, ralei o corpo e joelhos, atravessei a calçada. E todo mundo saiu em alta velocidade, ligou para a polícia e tudo mais, porque foi nessa época que Gold estava foragido. Mas ele estava foragido mesmo? É. Qual é a acusação para 4 garotos? Mas quanto mais casos, novos casos... E não deu em nada. Eles não conseguiram encontrar Gould nem nada. Quero dizer, nas entrevistas posteriores, vamos chegar a tudo isso e vamos passar por isso. Mas, vou te fornecer evidências, inteligência policial, inteligência de classe F, que mostram a polícia. Quando Gold fugiu da fiança após ser preso, ele ficou morando ali perto, a 16 quilômetros, por 2 anos. O quê? Relatórios de inteligência indicam que o público ligava para Charles, da polícia de Plymouth, relatando ter visto William Gold em Ivy Bridge. E nada foi feito a respeito. Ele obteve um passaporte legítimo com nome falso no escritório de passaportes e fugiu para a Tailândia por 6 anos. Você acha que essa era a liberdade dele, as ligações com policiais? Com certeza. 100% Por que eles não fariam algo? 2 anos, porém. 2 anos, morando ali perto. E então ele vai para... Ele está dirigindo por aí. Vai para a Tailândia usando um pseudônimo. E quanto tempo ele fica? Tailândia? Por 6 anos, eu acredito. 6 anos. Desculpe. Só podia imaginar o que ele aprontava lá. É isso mesmo, Noite. Há algo documentado sobre o que ele fez lá? Não, porque quando o Panorama fez a investigação deles e conseguiram as conexões na Tailândia e tudo mais, e eles tinham e-mails entre ele e as empresas dele em Plymouth, eles estavam enviando e-mails para ele sobre financiamento. Ainda tínhamos todos os negócios acontecendo aqui. Sim. E isso, obviamente, estava financiando o estilo de vida luxuoso dele lá na Tailândia. Sim. Como se chamava o programa Panorama? Crime Wave? Crime Wave, sim, e não tinha o nome dele no título, ou algo assim. Sim.
Como se escreve o sobrenome dele? G-O-A-D. Geoad Gold. Sim, William Gold. Então, pessoal, imagino que vocês vão procurar isso no Google e tentar assistir. Tem muitos casos na imprensa. Aquele programa Panorama está no YouTube. A transcrição está online, é só acessar e assistir gratuitamente. Liguei para a BBC para saber se poderia obter uma cópia disso, que custava 80 libras. Ele queria, então educadamente mandou ele embora. Para assistir ao programa. Sim, para assistir ao programa em que eu estava. Ah, você estava nele. Sim, sim. Isso é um absurdo. O que é isso? Eu sei, é. Em que ano você estava nele? Foi em fevereiro de 2005, que foi cerca de 3 meses depois da condenação do Gold. Algo assim, uns 4 meses atrás. Cerca de 30 por aí, então. Poxa, é cerca de 30, então. Então, entre as idades de 23 e 30, o que ocorreu nesses anos? Ah, só. Uma montanha-russa, um tornado de abuso de drogas, entrando em brigas. Sim, cometendo muitos crimes. Como você se sente sobre esses crimes hoje ao relembrar? Eu gostaria de usar minha experiência, tudo o que tentei fazer, toda a negatividade que isso criou, eu combato isso transformando em algo positivo. É como o meu vício em drogas e tudo o que tirei da sociedade, além dos crimes que cometi. As pessoas que machuquei, sabe? As pessoas inocentes que foram pegas nesse redemoinho, nesse verdadeiro poço de sujeira. Quero retribuir a elas em algum momento, agora que estou melhor comigo mesmo. Ah, bem, provavelmente ajudando outras pessoas. Atuei em intervenção de crises como educador de jovens. Porque se eu tivesse tido um educador de jovens para intervenção em crises por perto, quando eu perdi o rumo, sabe? Eu poderia ter alcançado muito mais. Muito mais rápido. Se apenas uma pessoa tivesse acreditado em mim naquela época... Os outros sobreviventes desse cara, ao longo dos anos, quando adultos, você os conheceu? Quando viraram adultos? Só? Não, eu não sabia. Eu sabia deles e tal, mas na verdade não tinha nenhum contato com eles, nenhuma amizade para... Ver um ao outro pela cidade. Sim. Como isso fez você se sentir? Foi muito estranho. Porque seguiram em frente, casaram e tudo mais. Sim, quero dizer, mesmo quando as investigações estavam acontecendo, muitos homens simplesmente não queriam revisitar aquele lugar. Eles simplesmente achavam que era demais. Era melhor deixar como estava. Então, com quem você conseguiu conversar sobre isso até agora? Você e seus pais sabem, então conversou com eles. Você teve uma primeira esposa, certo? Por que o casamento terminou? Fui embora quando soube que havia um contrato de 20 mil libras pela minha cabeça e precisei sair dali. E para onde você foi? Passei um tempo trocando de sofá. Eu consegui um apartamento assim que me mudei, mas, obviamente, quando o Gold descobriu onde eu estava, foi na hora. Então, a partir desse momento, eu fiquei pulando de sofá em sofá. Só ficando na casa de amigos e tal, me acabando. Você se sentiu melhor quando ele estava na Tailândia, já que ele não podia estar lá fora tentando? Eu não sabia que ele estava lá. Ah, você nem sabia. Então ficou pensando o tempo todo. Todos os dias. Eu estava vivendo no limite, esperando o quadril chegar. Eu não frequentava. Minha vida girava em torno de não sair muito de casa. Quando eu ia a algum lugar como um bar ou algo assim, já era depois de alguns drinks, eu não avisava ninguém que ia lá. Era tudo improvisado, sem planejamento ou padrão. Era como, sabe, aquele programa chamado Hunted. Sim. É exatamente assim que era. Exatamente. Mas eu estava fora de mim o tempo todo. Eu sei que o seu uso de substâncias ficou realmente ruim, o nível disso no... Meu transtorno de estresse pós-traumático piorou muito. O que meu cérebro fez quando eu me tornei um mestre em ler ambientes, eu podia entrar em um bar, numa casa, numa festa ou qualquer coisa assim e em segundos. Eu sei sobre cada pessoa naquela sala. Eu sei o que a linguagem corporal delas está dizendo. Eu sei o que o tom de voz delas está dizendo.
Eu já descobri se elas vão ser uma ameaça ou não. E já identifiquei todas, sobrando talvez 1 ou 2 pessoas com quem eu realmente preciso me preocupar. Tudo isso acontece em segundos. Então, o motivo disso é porque ninguém nunca mais vai me pegar de surpresa, porra. De jeito nenhum, não me importo em machucar um inocente. No que me dizia respeito, se eu sentisse de qualquer maneira, forma ou aspecto que aquilo fosse me machucar, eu reagia com extrema ferocidade e brutalidade. Eu não fazia prisioneiros, não dava chance a ninguém e era assim que vivia. Isso te levou para a prisão? Eu escapei da maioria das coisas pelas quais fui condenado. Qual era a duração dessas sentenças? Eu só peguei a pior. Só peguei 2 anos de pena suspensa por causa das circunstâncias atenuantes que levaram a isso, que ele era um traficante de cocaína em Devonport, Dockland. Ex-boxeador semiprofissional, gostava de anéis com iniciais e tudo mais, tinha fama de cortar o rosto das pessoas com isso e tal. Ele colocou num cara em coma pisando várias vezes na cabeça dele e saiu impune, mesmo com 20 gramas de cocaína no apartamento. E aconteceu que basicamente, um dos meus amigos morreu quando estava em um velório e esse cara entrou e bateu no meu amigo bem na minha frente. Sem motivo algum. No funeral, no velório, derrubou ele bem na minha frente. Assim que ele se virou, dei meu melhor soco e apaguei ele na hora. Caiu de bunda no chão. Peguei meu amigo e levei ele para casa. Bem, eu sabia que haveria consequências por causa disso. Esse cara fazia parte de uma gangue ali na região de Devonport. Eu sabia que na noite seguinte eles viriam atrás de mim. Então eu pensei que a única maneira de lidar com isso era entendendo o que ele ia fazer, sabe? Sabendo que ele ia aparecer, com a equipe dele, armados e tudo mais, e provavelmente a polícia vai ser chamada, porque onde eu estava dormindo de favor, na época, no apartamento do meu amigo, sabe? Era uma área familiar e tudo mais, com certeza. Naquela noite, ele desceu e eles se esgueiraram até o apartamento do térreo. Jogaram uma grande tampa de ferro fundido pela janela, caindo direto na minha cabeça enquanto eu dormia no sofá. E então ele arrombou as portas e tudo mais, com meu amigo lá dentro, sabe? Armado com chaves de fenda, facas e tal, e eu não estava lá. Agora, com a confusão e os vizinhos, chamaram a polícia. A área encheu de policiais e todos foram presos. Assim tive logo um motivo para procurá-lo. Ameaça à minha vida, meu transtorno de estresse pós-traumático e tudo mais. Era um sábado e era o último dia da temporada de futebol. Entrei no bar dele diante dos amigos e quase matei o cara. Ele ficou 1 semana na unidade de terapia intensiva. Eu afundei meus polegares nos olhos dele, tentando arrancá-los. Ele sangrava pelos olhos enquanto eu rasgava seu rosto. Arranquei um pedaço grande do pescoço dele, 34 centímetros quadrados, quase matei o cara. Ele quase sangrou até a morte ali mesmo. Ele precisou de transfusão de sangue de emergência. A polícia isolou ambos os lados do centro comercial e fez buscas minuciosas de mãos e joelhos. Quando mastiguei pedaços do rosto e pescoço dele, mantive na boca e não devolvi. Fugi no final e cuspi os pedaços na rua, torcendo para que ele não os encontrasse para costurar de volta. Eles conseguiram? Sim, encontraram e por sorte havia um Iceland próximo. Pegaram sacos de ervilhas congeladas, colocaram a carne dentro e eles responderam rápido. Foram direto ao hospital Derford e entregaram ao cirurgião para costurar nele. Os amigos dele tentam impedir suas besteiras. Foi isso que salvou sua vida. Um amigo dele me tirou de cima. Mas eu sabia que tinha vantagem psicológica. Se eu entrasse lá e partisse para cima dele, ao invés de esperar ele vir para cima de mim... Pegaria ele de surpresa, Houve mais algum incidente como esse? Não, isso acabou ali. E então, bem, quando eu estava no tribunal e me declarei culpado, era o mesmo juiz que tinha deixado passar todas essas agressões e coisas assim. Então, quando eu estava prestes a dar uma surra nesse cara, colocar ele no lugar dele. E aí o juiz olhou e viu como você foi colocado no seu lugar. Após ser sentenciado, recebi 2 anos de pena suspensa. Ele olhou para o cara e disse: nem pense em pedir indenização. Saia do meu tribunal. E eu fiquei tipo, isso aí... Ele se saiu melhor primeiro. Uau, conseguiu. Isso te deu respeito nas ruas? Saí do tribunal e logo recebi uma mensagem de um número desconhecido.
Você está fodido, homem morto. Eu voltei direto para o bar dele, onde minha mãe era balconista, certo? O pub pertencia a um gangster de Plymouth e minha mãe era a balconista. Ela administrava o pub e ele estava sentado lá com todos os amigos dele. Entrei de novo, bem cara de pau, e falei: tô morto, é isso? Ele não disse nada. Tipo, ele não esperava que eu voltasse lá, sabe? Aí eu falei: certo, você tem uma porra de uma escolha aqui. Eu disse: você pode sair lá fora e resolver isso de uma vez por todas. Mas a chance é que dessa vez você não vai sair do hospital. Eu disse: eu te prometo isso, ou você cala a porra da sua boca. Vá ao bar, me pague uma cerveja e esquecemos tudo. Ele fez isso. Foi ao bar e comprou uma cerveja. Então, me desculpa, Paulo colocou o copo na frente de todos os amigos dele, da minha mãe e de todo mundo. Fiquei arrepiado. Eu pensei, esse era um lugar do caralho, sabe? E é assim que você tem que tratar pessoas assim. E, obviamente, o abuso fez você seguir por esse caminho, né? É, me deixou maluco? Eu não ligava pra ninguém, então a gente não se importava. Entrevistamos uma garota, gêmeas que me abusaram. Com 9 anos, um traficante enganou ela quando ainda era estudante. Depois disso, decidiu não ser mais enganada nem prejudicada. Não acredito. Ela incendiou a casa dele com a família dentro. É. Então ela é psicopata? Isso mesmo, era exatamente como eu, psicótico. Mas o que acontecia era que assim que eu sentia medo de que alguém fosse me atacar, minha glândula adrenal dispara. Bum! Sabe? E eu tenho tipo uma onda de energia 3 ou 4 vezes maior. O que é normal em um ser humano. Força normal. É. Sabe, é tipo, você ouve histórias de uma criança presa em um acidente de carro e a mãe levanta o carro? É assim que é. Tenho força de 3 ou 4 homens. Você já estava ganhando reputação nesse momento? Imagino que sim. Sim, eu ganhei sim. Algumas pessoas procuram você pedindo emprego e afins. Eu tive bastante sorte porque eu era tão maluco pra caramba. As pessoas me deixavam em paz. Adoro que eles me deixavam mais em paz. E eu também consegui me safar de algumas travessuras. Coloquei pessoas na unidade de terapia intensiva e achavam que não valia a pena o incômodo, preferiam me deixar em paz. Ele é um maluco do caralho. Isso te deu mais segurança, agora ninguém pode mexer comigo. Deixei claro para todos que não brincaria em serviço. Obrigado. Se vierem atrás de mim, vão se ferrar. Sem enrolação, não ligo para as consequências. Cumpro pena depois, mas é isso que vai acontecer se vierem atrás de mim. Precisei deixar claro, provar e mostrar. Isso tudo ocorreu enquanto Gold estava na Tailândia? Sim. E você sabia que ele tinha sumido em algum momento da viagem dele? Eu sabia que ele tinha fugido e estava perdido em algum lugar. O que aconteceu com ele depois? A próxima tentativa contra a minha vida aconteceu. Eu estava em uma noite fora em um lugar chamado Mutley Plain, em Plymouth. E, eu tinha saído do bar. Eu caminhava por uma rua escura com uma antiga enfermaria vitoriana de ferro chamada Iron Firmary. E a próxima coisa que eu sei, fui pego por trás. De surpresa, levei um soco por trás, caí apagado. No chão, 2 pessoas me chutando, me socando, pisando na minha cabeça. Só consegui me encolher em posição fetal e tentar me proteger. E eu me lembro do zumbido, do bim, din, de todos os golpes começando a vir e... Então vem aquela realização. Quando de repente você percebe, é isso, eles estão tentando me matar. Não são 2 pessoas aleatórias que decidiram, vamos atacar esse cara, e estão me xingando e dizendo coisas horríveis. Nós estamos fazendo isso e tudo mais. E eu não sei o que aconteceu, se eu estava perdendo a consciência ou algo assim, por causa dos chutes na cabeça e tudo mais. Lembro de uma luz forte e de vozes dizendo, finge que está morto. Eu não sei se era algum tipo de estado semiconsciente ou o quê, eu não sei. Eu não sei de onde veio, mas eu fiz. Eu não sei como eu fiz isso. Fiquei imóvel enquanto as botas me atingiam na cabeça, costelas, em tudo, e não gritei nem gemi. Fiz isso e eles pararam, não acreditei quando foram embora. Fiquei lá deitado por cerca de meia hora. Não conseguia me levantar e cambaleei por uns 300 metros até o ambulatório oftalmológico, onde eles deram o alarme e chamaram uma ambulância.
Quando cheguei ao hospital da ambulância, a polícia estava por toda parte. Eles estavam envolvidos na investigação, tentando descobrir o que aconteceu e tudo mais. Até hoje eu ainda não sei. Se foi uma tentativa de assassinato ou eu não sei... Não sabe quem fez isso? Essa foi a última? Sim, essa foi a última. Houveram 3 tentativas de assassinato contra você no total. Sim, 4, não é? Fui eu quem estava com isso. Às vezes eu perco a conta. Você estava em um relacionamento naquela época ou ainda mudando de lugar? Tive 2 relacionamentos e precisei partir. Quando o Gold foi capturado, eu... Quantos anos você tinha quando ele foi preso? Isso foi 2003. Como ele foi capturado? Panara. Brahma descobriu que ele voou da Tailândia para a Espanha, onde se encontrou com seu parceiro. E eles estavam com o contador deles. E você disse o parceiro dele. O que você quer dizer com isso? O parceiro de negócios dele? God tinha um parceiro de negócios esse tempo todo, ok? Ele estava envolvido nisso? Tenho que ser totalmente honesto. Ele nunca estava presente enquanto qualquer abuso acontecia comigo. E eu não conheço ninguém mais em que Brin estivesse presente quando o abuso aconteceu com eles. Mas William Gold sempre me disse que estava. Seu parceiro, porque quando Gold foi condenado e sentenciado, acho que foram 6 meses de prisão ou 12 meses de prisão, ele me disse que Kenny costumava ser um dos seus rapazes e que Kenneth cresceu até se tornar seu gerente e que, enquanto Gold estava preso, Kenneth salvou e administrou o negócio Lock, Stock and Barrel para ele. Então, quando Gold me disse que, ao sair da prisão, ele foi recompensado com 50% de participação na empresa e que ele assumiu o papel de gerente daquela empresa naquela época. E todos os ativos... Assim ele ainda poderia ganhar seu dinheiro enquanto estava fugindo? Sim. Bem, o que aconteceu foi que todos esses ativos, toda a reunião e o ponto na Espanha foi que Gold basicamente pegou todos os seus ativos e os colocou em 2 ações. E ele colocou um preço de 1 libra em cada uma dessas ações e vendeu como 2 ações em toda a empresa. Então, essa ação basicamente impediu que qualquer uma das vítimas de Gold solicitasse compensação, porque a empresa não pertencia mais a ele. Sim, a única outra maneira de contornar isso era se fosse provado que era Ada Nibetan Gold. Então poderia haver um caso de responsabilidade indireta. Gold foi questionado sobre seu paradeiro durante sua fuga. E ele disse que a polícia estava sendo maliciosa e que ele não sabia que Gold estava foragido. E foi isso. Essas foram as únicas perguntas que já fizeram a ele uma vez. O Panorama fez a investigação deles e que eles descobriram que a empresa dele estava enviando dinheiro de ouro e que tinha se encontrado com ele na Espanha para fazer esse negócio e tudo mais. Sabe, mesmo depois disso, ele ainda não foi preso. Nada foi feito a respeito. Ele era bem mais jovem que Gold? Sim. Mesmo agora, acho que ele provavelmente está só no final dos 50 anos. Começo dos 60... Por que o Panorama se interessou nesse caso? Shai Keenan e Sarah Payne os procuraram por causa das inconsistências. Na investigação, eles conversaram com todos os sobreviventes como seus defensores. Bom para eles. Eles e Shirley Thompson procuraram o Panorama, produzido por Stephen Scott na época. Em uma semana, trouxeram a equipe do Panorama Town e a de filmagem e começamos a gravar. Foram as autoridades tailandesas que o prenderam? Desculpe, a Tailândia o prendeu? Não. Ele foi preso no Reino Unido em um trem voltando para Plymouth com seu contador e seu parceiro. O quê? E ele só foi preso porque William Gold cometeu o erro de usar sua conta bancária para reservar um quarto de hotel. E um caixa de banco muito atento, que percebeu a transação e tudo mais, percebeu que Gold era procurado e tudo se encaixou. A polícia lhe embarcou no trem na estação de Plymouth, ou em Tottenham, talvez algo assim, e o prendeu. Como isso fez você se sentir extasiado? Onde você estava ao saber da notícia? Bem, eu fico emocionado agora, só de pensar nisso. Eu estava. Eu fui para a reabilitação para resolver meu problema com drogas, o que foi um grande sucesso, e eu saí da reabilitação. Frequentei um serviço diurno administrado pela mesma clínica de reabilitação.
Lá você podia fazer cursos de prevenção, de recaídas e coisas assim, cursos educativos, cursos de vida independente e coisas desse tipo. Porque havia dependentes de todos os níveis, desde quem estava no fundo do poço até quem estava limpo há um ano. Mas esse centro tinha muitos serviços. E depois que você terminava os 3 meses, a prevenção de recaída, você podia continuar e se voluntariar no projeto, retribuindo para outros usuários do serviço que estavam passando por dificuldades e coisas assim. Foi aí que a luta começou e tudo que eu comecei a fazer bem, eu era um decorador qualificado. Então percebi isso. Muitos dos dependentes químicos que passavam pelo serviço tinham ficado sem teto por um tempo ou não conseguiam manter moradias, obviamente por causa do vício e coisas assim. Eles não tinham habilidades, ficavam limpos, recebiam propriedades e tudo mais com uma ajuda para a decoração, mas não faziam ideia de como pintar e decorar direito, sabe? Então eu pensei que havia um nicho de mercado ali. Talvez eu conseguisse voluntários para pintarmos essas propriedades sob minha supervisão. E foi o que fizemos. Comecei a treinar voluntários em habilidades básicas de pintura e decoração e ajudamos essas pessoas a se tornarem independentes, a viverem em suas novas propriedades. E isso, de qualquer forma, foi uma sensação incrível. Eu trabalhava em uma dessas propriedades quando recebi uma ligação do meu gerente de voluntários. Paulo, venha ao escritório. Preciso falar com você. É urgente, eu disse. Ah, isso parece um pouco preocupante. O que está acontecendo? Ele disse. Tudo isso que estou dizendo aqui, Tesséus, é que recebemos uma ligação da equipe de investigação sobre Guilherme Ouro e eles o capturaram, eles o pegaram. Sim, eu me lembro. Desliguei o telefone e fiquei sentado ali, simplesmente desabafando, provavelmente por meia hora, em uma sala. Me recuperei, juntei meus sentidos e voltei para o projeto e, obviamente, descobri o quê? Acabei de te contar que eles tinham sido presos em um avião e que a polícia passou um tempão tentando me encontrar, mas não conseguiram me achar. Só foi através de um amigo que disse: ah, ele está trabalhando para Blacksburg Rich. Eles ligaram e descobriram onde eu estava. Basicamente, me disseram para me preparar para o julgamento. Pego. Nós o pegamos e você vai ter a oportunidade de depor e encará-lo, que era o que todos nós queríamos fazer. Você ouve a maioria dos juízes e eles falam sobre dar crédito para quem se declara culpado cedo. Isso poupou as testemunhas da experiência angustiante de poder depor. Sabe, nós queríamos depor. Nós queríamos, como adultos, retomar esse poder. Ficar lá, olhar nos olhos deles e dizer: não, você fez isso comigo e foi assim que você fez, seu desgraçado, entendeu? E foi aí que todos nós ganhamos nossa força. Então, vamos falar sobre o seu dia no tribunal? Sim, sim. Quero dizer, como foi a preparação para isso? Bem, a polícia conseguiu me encontrar uma casa de apoio, então eu tinha um lugar estável. Na preparação para o tribunal, me recompor. E na manhã do julgamento, eu acordei cedo, por volta das 5 ou 6 horas da manhã, porque eu realmente não dormi muito. E eu pensei, certo, vou tomar um bom banho, colocar uma roupa elegante, vou me arrumar e vou para o centro da cidade. E aí descemos, tomamos cafeína, tomamos algumas xícaras de café e apenas sentamos, esperamos, prontos para o tribunal abrir. Fiquei sentado com meu café e pensamentos. Então o celular tocou e era Shirley Thompson, detetive. Ela disse: onde você está? Sua voz estava alarmada. Ela era, muito nervosa. Onde você está? Onde você está? Calma, o que houve? Onde você está? Precisamos saber sua localização agora. Estou no centro, no café. Por que ficar aí? Vamos te buscar agora. Alguém foi na minha casa de reintegração me procurar com um facão. Fiquei só 3 dias lá e foi o tempo que ele levou para descobrir minha presença. A única maneira de eles saberem que era um ataque planejado com facão foi porque o cara que bateu e tocou a campainha. Ele era um grandalhão, aparentemente, e estava usando uma jaqueta Parker que só ia até mais ou menos aqui. Ele pediu meu nome ao carcereiro, que já sabia pela polícia. O que houve? Eles são amigos. Que eu era uma testemunha de destaque em um julgamento e coisas assim, e que havia ameaças contra a minha vida e tal. Então, basicamente, ele disse: eu não sei, eu não conheço ninguém.
Paulwatt. Me desculpe, não posso te ajudar. Pouco registrado nos livros. Muito obrigado. Quando ele se virou, a jaqueta Parker se abriu e ele viu um facão grande dentro da jaqueta dele. Então ele realmente não queria que eu desse depoimento porque ele sabia que eu ia contar toda essa história sobre tudo que ele fez, a chantagem, a coerção, você sabe, as ameaças, todo o resto, sobre como ele aliciou todos os outros garotos. Eu ia fazer o castelo de cartas dele desmoronar. Eu era a testemunha-chave, pois não temia mais a verdade, não sentia vergonha ou culpa e queria que todos soubessem. Ele sabia disso. No tribunal estávamos na sala das testemunhas, com 17 vítimas prontas para depor, enquanto Gold mantinha sua inocência. Eu sabia que ele nos chamaria para depor. O juiz implorou a defesa dele para que ele enxergasse a verdade, que as provas eram esmagadoras e que só havia um resultado possível nesse caso: culpado. Unânime. E no final ele basicamente mandou o advogado dele até a sala das testemunhas e disse isso, que ele ia se declarar culpado em todas as acusações, exceto na de Paul Wyatt. Ah, não é, desgraçado? Como você se sente sobre isso, Paul? Você pode mandar ele se ferrar se quiser, e todos vocês podem subir ao banco das testemunhas como quiserem e mandar ele se ferrar desse jeito, se quiserem. Então, estamos com você. 100% não. Só olhei para todos aqueles homens. De jeito nenhum que eu poderia fazer ele se ferrar. De jeito nenhum. Então eu disse não. Estamos aqui para conseguir algo que é colocar aquele maldito animal atrás das grades por muito tempo. E agora conseguimos. Ele vai se declarar culpado e provavelmente nunca sairá. Não me importo. Se ele fez ou não, você sabe, no meu caso, isso foi a maneira dele de me dar um último tapa na cara, sabe? Então, estar aqui hoje é a primeira oportunidade. Essa é a primeira vez que conto minha história desde então. E é por isso que estou aqui. Você foi muito corajosa, né? Obrigada. Qual foi a sentença que ele recebeu? Desculpa. Qual foi a sentença dele? Ele foi condenado por 13 ou 14 prisões perpétuas. Ah, sim. Então, finalmente, os juízes ou algo assim. Não. O quê? Não. Não? Ele sai. Diretrizes de sentença. Eles reduziram as 14 sentenças de prisão perpétua para uma só. Então, as outras 13 seriam cumpridas simultaneamente. E então, ele impôs um tempo mínimo antes que ele pudesse solicitar liberdade condicional, fixado em 6 anos. Merda. Não é possível afirmar que ele sairia após 6 anos ao pedir liberdade. Mas a ideia disso pairando sobre nossas cabeças todo esse tempo, ano após ano, chegando cada vez mais perto desses 6 anos. A gente estava vivendo nesse inferno. E como isso pode alterar 13 sentenças de prisão perpétua? Porque ele é um maldito maçom? Sim, isso mesmo. Isso é nojento. Desculpe o palavrão. Tudo isso é tão inacreditável, sabe? Quando as pessoas leem o livro, elas dizem, mas isso é inacreditável, sabe? É engraçado. Eu não consigo entender, não dá pra acreditar. Qual é o status dele agora? Desculpa. Até onde ele foi? O que faz agora? Ainda está lá? Ele morreu? Ah, ele morreu? Né? Certo. Você sabe como ele morreu? Sim. Bem, ele estava na ilha de White e 2 presos condenados à prisão perpétua pegaram ele e deram uma surra nele. Primeiro eles espancaram ele até quase matar. Enquanto aguardava o julgamento, ele sofreu um ataque cardíaco grave e precisou de uma cirurgia de ponte de safena. Eles trouxeram um cardiologista de peso, sabe, um chefão, para mantê-lo vivo, para levá-lo ao julgamento para nós. E ele morreu em 2016. Acho que ele tinha quantos anos? Sim, ele tinha cerca de 70 anos na época. E como você se sente sobre a morte dele? O final? Roubado? Sim, eu queria que aquele desgraçado vivesse o máximo de tempo possível. Pelo menos você sabe que ele foi morto a pancadas. Sim, um presidiário de Plymouth fez isso também. Nunca pude agradecê-lo pessoalmente, mas gostaria de saber quem foi. Acho que está na transcrição do Fanaramba, talvez. Sério? Talvez alguém o conheça e faça contato.
Provavelmente ele já cumpriu a pena dele agora. É. Ele estava preso por assassinato, se não me engano. Como está a sua vida agora, Paulo? Agora está incrível. Bom, Agora eu amo. Esperei anos pelo apoio adequado em saúde mental. Não consegui e acabei me desviando, entrando em brigas e coisas assim. E eventualmente, quando a pandemia começou, eu fiquei muito mal. Eu comecei a escrever o livro porque queria usar aquele tempo em que estava trancado para fazer isso. Você. Isso me deixou louco, mas na verdade me deixou louco mesmo e todos os pesadelos e os flashbacks começaram a voltar e eu estava me tornando um recluso muito introspectivo. Eu não estava me comunicando com pessoas fora de mim ou com meu parceiro ou qualquer coisa assim. Procurei meu clínico geral para pedir ajuda e precisei entrar em uma lista de espera de 12 meses para tratamento especializado. É dessensibilização e reprocessamento com movimentos oculares rápidos, chamado dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Eventualmente, consegui um pouco desse tratamento e fiz um curso de 12 meses dele. Enfrentamos todas as tentativas contra a minha vida. E isso, e as surras e tudo mais, não só de cúmplices do ouro e tal, mas também do meu pai. Lidamos com isso, expusemos todo o medo não processado e afins. E por que minhas respostas de luta ou fuga estavam tão bagunçadas? Isso ficou tão confuso. No final, o que me manteve vivo acabou. Pessoas inocentes acabaram se envolvendo no fogo cruzado de tudo isso. Comecei a ter problemas com a polícia e houve um momento. Vou falar sobre isso agora porque está no meu livro e foi um ponto de virada para mim. Mas eu precisava resolver isso. Eu não posso continuar tendo problemas com a polícia. Eles precisam me encaminhar para o tipo certo de apoio psiquiátrico. E houve um incidente em que eu tinha ido à casa dos meus amigos, que vieram de Manchester. Levamos eles para almoçar no pub e estávamos voltando para casa. Eles iam na frente e fiquei atrás com o marido de uma amiga, que recém fez cirurgia de safena e não podia andar rápido. Um casal descia com um Staffordshire Bull Terrier na coleira. Ao se aproximarem, nos afastamos por ser um cachorro grande. Então tudo bem, com licença. O cachorro estava agressivo, avançando enquanto eles discutiam e gritavam. Eu recuei, o cachorro veio para cima de mim, esse tipo de coisa. Reação instantânea assim que eu fiz isso. Ele veio para cima de mim e começou a me atacar. Eu revidei, ele recuou. Ele foi e colocou a mão no bolso. Corri atrás dele, dei um soco e o derrubei. A senhora pulou nas minhas costas e começou a socar meu rosto. Agora eu tenho ele no chão sangrando e tudo mais. A polícia apareceu. Eu pensei, caramba, o que acabou de acontecer? Tipo, sabe? Na entrevista eu desabei. Eu estava tão envergonhado do monstro em que eu tinha me tornado, porque era exatamente isso que eu era. Eu me tornei um monstro. mas você era só uma criança, não era? Eu sei disso. Mas o monstro foi criado para isso. Sean é assim, independentemente do que ocorreu na sua infância. Ainda somos todos responsáveis pelas coisas boas que fazemos na vida e pelas coisas ruins que guardamos dentro de nós. Se você não consegue assumir a responsabilidade pelas coisas ruins que faz na vida, por que alguém deveria te dar tapinhas nas costas ou te apoiar quando você faz coisas boas? Porque no final das contas, as duas coisas andam juntas. Então a vergonha por isso foi um ponto de virada? Então foi um ponto de virada. Foi aí que eu saí e consegui gritar para todo mundo ouvir e disse: olha, é isso que acontece, porra. Minha vida inteira vocês não me ouviram e olha no que deu. Tudo virou uma bagunça por culpa de vocês. Bom, na verdade, a culpa é do Gold. Mas quero dizer de todo o sistema e de como ele foi criado, sabe? E de como não havia apoio para ninguém ou nada assim. Não é de se admirar que todo mundo tenha saído dos trilhos e recorrido às drogas e ao crime. Sabe, porra? O que eles achavam que ia acontecer? Até hoje você já falou com alguma das outras vítimas? Falei com várias vítimas ao longo do tempo. Eu fui melhorando em diferentes fases. Passei a trabalhar com advocacy e comecei a atuar em nome de outras vítimas de crimes sexuais. Dei depoimentos em julgamentos e atuei como testemunha, entre outras coisas. Dar voz a outras vítimas através do meu próprio exemplo. Muito bem, ótimo trabalho.
Quem está assistindo pode te apoiar ou entrar em contato com você ou suas redes sociais? Eu tento manter meu Facebook privado. Sim, mas eu acabei de criar uma conta no Instagram. Eu não tenho muitos seguidores, nem nada assim, mas é basicamente para o meu livro, para divulgar o livro. Quando tudo começar a ir para lá, sinceramente foi um prazer. Nos dê um cavalo. Sim, obrigado. Por que todos vocês estão aqui? Meu Deus, eu não fazia ideia de que era difícil. Estamos só no capítulo 5 ou 6, obrigado. Vocês foram maravilhosos de verdade, sério.